Olá, graça e paz, coisa boa poder adentrar em seu lar para compartilhar a palavra de Deus. Você sabe qual é o maior mistério do cristianismo? No programa de hoje, o pastor Hernandes vai falar sobre isso. O programa Cada Dia, que é uma parceria da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, cujo templo está localizado na Avenida Dr. Laerte Vieira Gonçalves, 561. O bairro Santa Mônica é o bairro da Universidade Federal. Então você é convidado a participar conosco nos cultos que acontecem aqui no templo da Sexta Igreja. A escola bíblica dominical para crianças, adolescentes, jovens, idosos. Para todas as faixas etárias, nós temos uma classe especial para que estudemos a palavra de Deus, uma classe para famílias, teologia reformada, tantos assuntos da atualidade. Venha conhecer a nossa escola bíblica dominical, educando gerações com excelência. Baixe o aplicativo da nossa igreja e você terá lá todos os cursos que são oferecidos, inclusive durante a semana, como a classe Conexão, por exemplo, toda quarta-feira, às 19h30. Você é o nosso convidado. E o programa Cada Dia é uma parceria entre Luz para o Caminho, que é uma produtora missionária, dirigida, a gestão aqui feita pelo pastor Hernandes e a sua equipe, e a Sexta Igreja. Então essa parceria é abençoadora demais. Pastor Hernandes, são anos já, né? Coisa boa, quantos anos juntos nós louvando e glorificando a Deus, uma né? caminhada preciosa, né? Muito bom, um privilégio para mim, em nome da Sexta Igreja e de Uberlândia e toda a região, né, onde veicula o programa Cada Dia. Que Deus continue te usando. Muito obrigado. O programa de hoje, o maior mistério do cristianismo. Amém. Vamos conhecê-lo. Vamos lá. Muito bem, que alegria estar aqui com você para tratar deste assunto tão importante, o maior mistério do cristianismo. E vou basear esta mensagem em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No ano 325 da era cristã, o imperador Constantino convoca o primeiro concílio geral da igreja em Niceia. Isto porque lá em Alexandria, no Egito, um presbítero chamado Ário estava pregando uma heresia muito perigosa, afirmando que Jesus não era Deus, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E em virtude desta heresia se disseminar por aquela região, então se convoca esse concílio para tratar deste assunto. E nesse concílio, um homem chamado Atanásio, tomado pelo Espírito de Deus e fundamentado na palavra de Deus, refuta as ideias heréticas de Ário, finca uma estaca da ortodoxia e declara que a encarnação do Verbo é o maior mistério do cristianismo. O que é curioso é que esta obra está disponível em língua portuguesa, livro escrito por Atanásio lá no século IV depois de Cristo. Mas por que a encarnação é o maior mistério do cristianismo? Vamos ver. Está escrito assim: o Verbo se fez carne. A pergunta é: que verbo? É o Verbo divino, pessoal, eterno, autoexistente, infinito, imenso, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, maior que tudo quanto ele criou. Os cientistas dizem que o nosso universo deve ter em torno de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o Verbo é maior que tudo isso porque ele criou todas as coisas. Agora, esse Verbo se esvaziou, porque ele se encarnou. E o apóstolo Paulo, em Filipenses 2,6, diz que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. E ele, sendo transcendente, foi se esvaziando, a ponto de tornar-se um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos e colocado num coxo de animal comer, uma manjedoura, mangiare. Aquele bebê era o próprio Criador do universo.
Mas ele não veio para estar longe de nós, ele veio para estar entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade. Ele pisou o nosso chão, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, chorou a nossa lágrima, sentiu a nossa dor, carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, ele ressuscitou dentre os mortos, ele voltou para o céu, ele derramou o Espírito Santo, ele está no trono e ele vai voltar gloriosamente para buscar a sua igreja. Mas ele não chegou até nós cheio de justiça e juízo, ele nos fulminaria. Todos nós somos pecadores e ele é santo, santo, santo. O melhor de nós, diz a Bíblia, são as nossas justiças, e as nossas justiças diante dele não passam de trapos de imundícia. Então, ele vem até nós não cheio de justiça e juízo, mas cheio de graça e verdade. Nos apanhou arruinados, sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados. E ele nos deu vida, e ele nos limpou, e ele nos lavou, ele nos transformou, ele nos elevou, assentando-nos com ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Ele nos fez membros da família de Deus. Que privilégio! Mas o texto conclui assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória é um termo muito importante na Bíblia. Não é um atributo específico de Deus, como o é a santidade, a justiça, a misericórdia. Glória é um termo teológico que representa todo o esplendor do ser de Deus, a manifestação plena de toda a perfeição divina. Quando Deus mandava um profeta lá no Velho Testamento, via de regra, apontava para algum atributo de Deus, mais enfaticamente, como Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Oséias enfatizou a misericórdia. Quando Jesus veio, ele não veio para apresentar este ou aquele atributo, ele veio para revelar Deus de forma plena. Sabe por quê? Porque ele era a exata expressão do ser de Deus, o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso foi Jesus, e só ele que pôde dizer isso: quem me vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. O Deus que nem os céus dos céus pode contê-lo, desceu até nós, tornou-se um bebê, um homem, perfeitamente Deus, por amor de nós, para dar a sua vida por nós, para morrer pelos nossos pecados, para que nele nós pudéssemos ter a vida eterna. E você? Já reconheceu Jesus como seu Salvador, como seu Senhor? A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por amor a você, ele veio até nós, morreu por nós, ressuscitou, voltou para o céu e vai voltar. Hoje é o dia de você se render a ele, confessando-o como Senhor da sua vida. Eu vou orar por você. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todos quantos agora nos assistem, para que reconheçam Jesus como seu Salvador pessoal e, crendo nele, recebam dele a vida eterna. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, é pela fé que vou viver. E em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor,
estão firmados no Senhor. Bênção, nós louvamos a Deus pela participação do Vitor Quevedo aqui no nosso programa Cada Dia e recomendamos que você o siga aí nas redes sociais, toda a plataforma você tem o trabalho edificante de Vitor Quevedo e também você pode acompanhar no canal do YouTube da Sexta Igreja todos os programas Cada Dia que foram feitos até hoje, mais de 200 programas, mais de 200 mensagens como essa do pastor Hernandes. Bênção, né? Deus, Um conteúdo que fica ali, as pessoas, né, pastor, podem assistir depois, YouTube, né? Em outro momento, muito bom. Exato. E nós louvamos a Deus por essa mensagem também, mensagem cristocêntrica, né? Enquanto você falava, eu me lembrava do texto que Paulo escreveu aos Colossenses, dizendo que o mistério oculto de séculos é revelado em Jesus Cristo e ele termina dizendo, Cristo em vós, a esperança da glória. Então o mistério foi revelado, né, pastor? Isso aí. Que bom. Nós queremos também divulgar aqui o mais recente livro. Esse é o penúltimo. Penúltimo. O Jacó é o último e esse é o penúltimo. Isso. No programa passado nós falamos do livro sobre Jacó e esse aqui é o penúltimo, As Parábolas de Jesus. Maravilhoso, é tão agradável a leitura das parábolas, né? Jesus fala de uma forma tão simples e coisas tão profundas. Ao mesmo tempo. As parábolas de Jesus. E aí, pastor, fala um pouquinho mais para nós rapidamente sobre esse livro. Pois nós temos muitas parábolas de Jesus e as parábolas, elas abrem janelas para uns e fecham portas para outros, né? Então, Jesus falava por parábolas para iluminar a mente. Mas para aqueles que zombavam e escarneciam, Jesus falava por parábolas para fechar-lhes a porta. Que coisa interessante. Para uns... Então, portas abertas para outros, olha só, janelas fechadas. O Evangelho tem isso, né, pastor? A pessoa mais simples pode entender. O arrogante mais culto pode não compreender. É uma revelação de Deus mesmo. Então, quanto mais nós nos aproximarmos de Deus com simplicidade, nós vamos conhecer a palavra de Deus. Isso mesmo. Nós vamos encerrar o programa Cada Dia de hoje, depois dessa mensagem bíblica edificante, convidando você para participar conosco da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Baixe o aplicativo e você terá lá toda a programação da igreja. Fique com Deus, até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Amém.